Boa tarde, Railane. Boa tarde. Firmes? Estamos terminando, hein? Boa tarde, gente. Quem estiver me vendo, bonita, loura, magra, aquelas na história, tiver me vendo bem, me ouvindo bem, me achando bonita, deixa aí pra mim 3 coraçõezinhos verdes. Vamos começar, deixa eu ver. Bruna, meu bem, tudo bom? Como é que tá aí? Calorão ou já tá chovendo? Aqui, graças a Deus, começou a chover. Como é que vocês estão? Vamos falar de um assunto polêmico, hein? Polêmico. Vias de acesso são polêmicas. A gente sempre dá uma travadinha nisso. Onde tá essa informação? Como que eu sei? O que fazer? O que significa? Vamos falar sobre isso. Eu sei que esse é um assunto que gera dúvidas. Então, vamos lá. Deixa aí pra mim os 3 coraçõezinhos verdes. Se você tá me vendo bem, me ouvindo bem, se eu tô bonita aí pra você, né? Depois vai nessa setinha, nesse aviãozinho e chama os amigos, chama os inimigos também que é da área. Não sofre sozinho, não. Vamos almoçar conhecimento hoje com a Nara, hein? E terceira tarefa, dedada nesse coração. Não façam, não sejam, não me negue isso. Dá uma dedada nesse coraçãozinho aí, que eu quero ver corações subindo aqui. Muito pouca gente ainda, mas todos que estão aqui são muito importantes para mim. E eu quero que você vá chamando as pessoas. Nós estamos terminando a nossa semana do faturamento assertivo, não é? Nós temos só mais uma live amanhã. Na verdade, gente, essas semanas, vocês não imaginam não, tanto que eu fico cansada. E o tanto que é correria, né? Correria para todo mundo. Mas tô aqui, tô 100% comprometida com você. Quantos por cento você tá comprometido aí com o seu resultado? O seu resultado, não é o meu não, o seu resultado. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Vamos chamando o povo. Vamos entrando. Vai me contando aí. Boa tarde, Lu. Quem for entrando, vai me deixando aí os 3 coraçõezinhos verdes. Obrigada, Ana Paula. Depois vai nessa setinha, chama o povo e dedada no coração para eu entender que você tá curtindo, tá aqui comigo. Mesmo se você estiver comendo aí, vai comendo e me ouvindo, deixando dúvidas, né? Como tem sido essa semana do faturamento assertivo para você? Se tem acrescentado, se você já conseguiu usar imediatamente ali alguma coisa. Vai me contando. Boa tarde, Edu Virgens. Que bom que você tá aqui. Deixa aí pra mim os 3 corações. Aqui é 3 tarefas, hein? 3 coraçõezinhos verdes. Compartilhar e curtir. Então é comentar, compartilhar e curtir. As 3 coisas, tá certo? Que é pra eu ficar animada aqui. O meu combustível é a sua reação. Eu tô motivada a estar aqui. 100% comprometida com o seu resultado. Agora o que eu quero ver é se você tá curtindo, tá aqui. Boa tarde, Edenilson, tudo bem? Como você tá? Tudo jóia? Boa tarde, Sueli. Boa tarde, gente. Todo mundo que for entrando, vai deixando aí. Nós vamos falar de vias de acesso. E vias de acesso é polêmico. Sei que você tem dúvida. Sei que você tem dúvida. E se você acha que não tem, tá pior.
Porque eu falo assim, sabe o que é mais difícil? É ensinar quem acha que sabe. Aí é difícil, né? Boa tarde, Néa. Boa tarde. Deixa aí os 3 coraçõezinhos verdes. Vá nessa setinha, convide os amigos, os inimigos, compartilha com os grupos aí de trabalho, da saúde. E depois dedada nesse coração. Quero ver corações subindo aí. A gente precisa que cada um chame mais um. Eu preciso pelo menos dobrar o número de pessoas nessa live para eu apresentar aqui uns slides para vocês. Boa tarde, Lilian. Lilian, meu bem, eu nem comecei a mexer com os contratos ainda. O que eu tava dizendo, essa semana é uma semana complicada, desafiadora para mim, porque eu tenho que fazer as outras coisas, tenho que estar aqui, tenho que preparar a live, tenho, né, que pensar na necessidade de vocês, que é realmente, nesse momento, o meu foco são vocês, o conhecimento, o impacto. Gente, vai me contando aí, quem tá participando dessa semana. Eu já vi aqui a Neia, que é nova aqui, a Edu Virgens, né? Vai me contando quem tá participando dessa semana que já conseguiu pegar ali algum conhecimento, alguma informação que te serviu, que te ajudou já durante essa semana. Eu preciso dessa informação para saber se eu tô indo aqui no caminho certo para cumprir o meu objetivo, tá bom? E quem aí, levanta agora, levanta a mãozinha, que é dinâmico. Levanta a mãozinha. Quem aí quer saber mais sobre vias de acesso? O que seria isso? Será que é usado quando? Será que só no centro cirúrgico? Será que para ambulatório também serve? Fala aí para mim quem quer saber mais. A Lu, sobre as taxas, Nara, me ajudou muito, porque aqui na clínica não tem. Tá, as taxas te ajudaram. Os contratos, aí é difícil, tem que ter, né? Como é que fatura sem contrato? Como é que, né? Já tenho experiência e com certeza sempre consigo aprender mais com as suas orientações. Gratidão. Tá certo, Sueli. Alguma coisa da semana já te ajudou efetivamente essa semana? Fala pra mim. Não, eu não sei como. Porque não existe, né, gente? O faturamento começa no contrato. Não existe isso de não ter contrato e faturar. Como é que você como é que, né? Você parametriza um sistema sem contrato? Não tem como, não é? Não tem como. Boa tarde, Fernanda. Gente, fala aí pra mim, levanta a mãozinha. Vocês chamaram os amigos? Agora é sério, eu quero a verdade. Você chamou? Chamou seus amigos, seus inimigos, mandou pros grupos aí que você participa de faturamento, que a gente vai falar aqui sobre vias de acesso? Eu tenho um vídeo desse, não tão novo, e é uma das que mais tem visualização. E que eu sei que vocês têm muitas dúvidas em vias de acesso. É verdade? Você tem dúvida com vias de acesso? Você quer ouvir falar sobre isso aqui? Levanta a mãozinha quem já quer que eu comece a compartilhar os slides aqui de vias de acesso. Gente, mesmo quando eu desativo os comentários, é importante que você vá deixando a sua dúvida, tá? Não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Eu sempre incentivo as pessoas a perguntarem, a deixar aqui
as suas dúvidas. Porque é um assunto que às vezes a gente fala no assunto, mas dá bugada, né? É isso mesmo, Ana Paula. Vias de acesso costuma dar uma pirada na cabeça, né? E é importante. E por que é importante? Por que eu tenho que saber disso? Sobre vias de acesso, não é? Então eu já começo os slides? O que vocês acham? Vocês decidem. Já posso começar? Ou vocês ainda vão chamar mais alguém para estar aqui com a gente? Ou você... Como que é? Fala aí, já posso começar? Você que manda aí. Já posso? Então vamos lá, que eu já vou mostrar aqui o primeiro slide aqui. Pronto, os slides hoje estão com cor diferente. Quem notou? Quem notou? Chamou? Chama a Alda mesmo. Dá uma... Faz diferença. Bom, primeiro, por que discutir vias de acesso? Porque ela faz parte das instruções das tabelas que pagam honorários. Então, sobre o que eu tô falando? Sobre honorários, sobre procedimentos, né? Principalmente cirúrgicos, tá? Principalmente, não disse exclusivamente, disse principalmente. E hoje a gente tem aqui uns slides diferentinhos, né? Pra gente não ficar sempre ali na rotina. A gente pensa em tudo, não é? A gente pensa no aprendizado, pensa no conforto, pensa na estética, a gente pensa em tudo aqui para vocês, não é? Então vamos lá, dedada nesse coração para o Instagram entender que esse assunto é um assunto que interessa a esse público e para a gente poder aqui passar conhecimento. Então, eu já disse por que saber vias de acesso. Porque vias de acesso interfere na remuneração do honorário, certo? Eu vou desativar os comentários um pouquinho, só para ficar mais prazeroso de olhar o slide, tá bom? E qualquer coisa aí, vocês vão me sinalizando. Então, o que é via de acesso? É o que o profissional médico usa, qual a via que ele usa para chegar na estrutura a ser tratada. Isso é via de acesso, é o caminho. Pode ser um orifício artificial que se faz, o que a gente viu ontem, nos tempos cirúrgicos, com a separação, não é isso? Com a diérese, que a gente chama, que é o corte. Pode ser através de um corte ou pode ser através de um orifício natural. Boca, narina, qualquer outro orifício natural, certo? Ou cavidade natural. Então, é como que chega. Por isso é muito importante você, faturista, saber do que se trata aquele procedimento. Pensando nisso, eu deixei lá no CAF um glossário com sufixos, com nomenclaturas, para que você entenda sobre o que se trata. O que se trata? Isso, não é? Então, lá no CAF tem isso para você. Quantas vezes você pega aí uma cirurgia para faturar, pega um código, muita gente conversa assim, o código 30 não sei o que comigo, né? Difícil eu decorar código, eu sei muito mais a descrição do procedimento, porque o que vai impactar mesmo na hora de você analisar uma conta, tanto se um procedimento está contido no outro,
como qual via que se usou para acessar essa estrutura, esse órgão, para fazer esse tratamento. Muito mais a descrição te fala do que o código. O código te fala muito sobre qual capítulo pertence, então se é um procedimento geral, se é uma cirurgia. Cirurgias começam com 3, não é? Que é o capítulo 3 da CBHPM, e a TUS adotou essa codificação para os procedimentos médicos, certo? Então tá. Então, dito isso, vamos aqui para o segundo slide. Né? Como sinalizar qual via foi utilizada? Porque às vezes, mesmo você lendo uma descrição cirúrgica, você não consegue entender, meu Deus, será que foi tudo pela mesma via? Será que foi por vias diferentes? Por quê, gente? Dificilmente, raramente, uma cirurgia é contida só de um código. Geralmente eu tenho mais do que um código. Geralmente. E aí? O que isso quer dizer? Primeiro, tá contido no outro? Não. Tá bom, então vamos seguir. E agora? Qual via de acesso? Foi via única? Mesma via? Então, primeiro, presta atenção. O primeiro procedimento, o procedimento principal, tem que ser sinalizado na guia TIS como via única. Número 1. Então, quando você preenche a guia SADT, ou mesmo de honorário individual, você vai pôr lá o código TUS, qual é a tabela de domínio dele, né? 22, ou é 98, ou é 00, descrever, e aí tem assim, vias de acesso. Número 1, via única. Essa é a sinalização para o procedimento principal. E o outro procedimento? Se for pela mesma via de acesso, 2. Por exemplo, uma cirurgia aqui das amígdalas, uma amidalectomia. Qual é a via de acesso? Eu preciso cortar para chegar nas amígdalas? Para chegar. Não é cortar as amígdalas. Para chegar nas amígdalas, eu preciso cortar? Não. Eu vou usar o quê? Eu vou usar a via de acesso à boca, certo? E aí eu retirei uma amígdala, amidalectomia esquerda. 1, via única. E a amidalectomia direita? E agora? 2, pela mesma via de acesso, eu fiz uma cirurgia bilateral. Muito comum essa situação na otorrinolaringologia. Já não tão comum na ortopedia. Ele vai tratar um joelho direito e um joelho esquerdo. Aí ele tratou o direito. 1, via única. Tratou o esquerdo. 3 vias diferentes. É bilateral, assim como as amígdalas, porém por vias diferentes. Olha que interessante. Então, nem toda cirurgia bilateral é por vias diferentes. Muitas cirurgias bilaterais são pela mesma via, não é? Entenderam isso? Que é diferente da oftalmologia, que vai fazer uma fasectomia com a lente no olho direito e no olho esquerdo, bilateral, por vias diferentes. Isso faz diferença, Nara?
Faz diferença, não é? Isso faz diferença. Porque quando é bilateral pela mesma via de acesso, o segundo ato valerá 50% do que é previsto para ele. Então, no total, vai cobrar o principal e 50% do segundo. Já na questão do olho, do cotovelo, do joelho, eu vou pagar no principal 100%, no segundo 70%, certo? Agora prestem atenção, isso é instrução da tabela contratada, que pode ser a AMB, que pode ser a CBHPM, que pode ser a TSHM lá do Bradesco, como pode ser a da CACI, que é a TGA. Prestem atenção quando for contratada uma tabela, não vá direto nos valores, leia as instruções, porque eu já vi contratos, já vi tabelas próprias de operadoras, onde a instrução é que a segunda cirurgia, independente da via, será de 50%. Ah, mas aí pelo menos, né, eu não tenho que preocupar com a sinalização da via. Tem sim. Então, vias de acesso, eu tenho duas preocupações: identificar qual foi a via, pôr ali, não é escolher não, identificar e fazer a cobrança corretamente. Eu vou dar uma pausa aqui e vou ativar os comentários por um momento, que eu quero fazer uma pergunta muito importante para você que tá aqui comigo. Tô aqui incomodada, né, gente? Conta pra mim, quem é novo aqui? Quem nunca tinha acompanhado uma semana comigo, ou tá chegou do fim do ano pra cá? Quem tá aqui comigo com menos de um ano? Conta pra mim, levanta a mãozinha aí. Quem tá aqui comigo, aprendendo nessas lives de conteúdo gratuito há menos de um ano? Conta pra mim. A Lua, a Gabi, a Railane, quem mais? Quem tá aqui comigo há menos de um ano? Só vocês três? Acho que a Edu Virgem, se eu já tinha visto, eu vi pouco tempo. Você, Bruna, tem menos de um ano? Engraçado, eu achava que tinha mais. A Caroline, a Sueli, a Camila, quem mais? Quem tá aqui comigo há menos de... Não, a Alessandra já é sócia. Quem tá aqui comigo? A Sueli, a Cleane, muito bem. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês já tinham ouvido falar sobre o CAF? Outra pergunta, pro pessoal novo. Vocês já tinham ouvido falar sobre o CAF? Me manda um positivo assim ou um negativo se não tinha. Não tinha ouvido. Tá. Quem nunca ouviu falar sobre o CAF, entendeu o que é o CAF? Que o CAF é um método, tá? De desenvolvimento do faturamento de uma forma assertiva, né? É um conteúdo pago que tá disponível para vocês adquirirem. Quem tá aqui há mais de um ano já adquiriu esse método, já é CAF. Vocês entenderam isso? Que o CAF é um acesso de um método que eu criei, é exclusivo. Vocês entenderam isso? Conta pra mim, só pra eu continuar aqui. A Ana Paula.
Só um momento. Ah, você já fez o CAF, né, Ana Paula? Eu sei, meu bem. Nara, cirurgia por vídeo diz que tem porte com valor independente nas instruções da CBHPM. Fala que segue o Duque. Diz o item 6. No caso, o item 6 é de acomodação. Sim, de acomodação que dobra. Cirurgia de vídeo. Faço 2 vezes. É assim, ó. Ela também sofre acréscimo por acomodação, tá? Quando a cirurgia não é prevista, não tem a descrição com o porte maior sobre vídeo, Ana Paula, e você vai trabalhar com um vídeo transcirúrgico ou intracirúrgico, como você queira chamar, você vai cobrar esse código, assim como se cobra uma cirurgia. Você vai usar um código lá da 40 e vai aplicar dobra. Vai usar um código do capítulo 4 e vai aplicar dobra. Quando, por exemplo, você vai fazer uma... Por exemplo, não. Quando você vai fazer uma cirurgia que não tá já prevista a descrição, que é com vídeo, tá bom? Mas hoje a maioria da codificação TUS já vem com um porte maior, porque já é previsto o vídeo. Sanou a sua dúvida? Deixa eu ver aqui a minha. Ah, muito bem, Bárbara. O CAF é um método de construção do faturamento assertivo, tá bom? Que lá tem toda a teoria do faturamento, como construir uma fatura de forma assertiva, com prioridades, com todo o conhecimento que eu queria ter tido quando eu comecei, não é? E mesmo quando eu já estava há um tempo no faturamento, às vezes eu me deparava com algumas exceções e tinha uma certa insegurança. E o CAF é para acabar com essa insegurança, com o estresse, com essa frustração de não saber, de ficar ali esperando o resultado. É você saber o que você está fazendo e como que você vai ter esse resultado, tá bom? E aí eu vou continuar aqui com os slides e mais pra frente a gente continua falando sobre isso. E qualquer coisa, Bárbara, eu vou pedir pra minha equipe falar com você e tirar todas as suas dúvidas sobre o CAF. Ele é geral, né, Bárbara? Porque tem gente que fala assim, porque eu trabalho só com clínica e lá ensinou também hospital. Ele é geral. Porque quando é para preparar para tudo. Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês, todos, levem para o coração. Levem isso para o coração. Presta atenção. Se prepare, esteja posicionado, porque aquele milagre que você pediu para Deus, o de repente, Deus faz um milagre aí na sua vida e o de repente acontece num dia comum. Então você tem que estar preparado, tá bom? Ele é geral, tá, Bárbara? Agora, se você quiser um específico, aí não é o CAF, aí é uma mentoria. Ana Paula, sempre o acréscimo vezes 2 é no porte, tá bom? A UCO não entra nesse cálculo, tá certo? Almir, como que é? Almir. Lembrar que todo honorário médico principal considero de maior valor por meio dele, deve se basear como cobrar através dele
considerar 70 ou 50 dos demais honorários. Almir, mas assim, eu gosto de explicar isso aí de um jeito mais tranquilo. Porque, por exemplo, se a pessoa não tiver muito domínio, ou se ela já não for da área, ela lê isso aí, dá uma bugada, né? Mas é isso mesmo. O principal é sempre o de maior porte de honorário, o maior número de honorário. Sobre Bárbara, então o CAF, ele é para preparar o faturista diferenciado no mercado, ele entender o que ele tá falando e saber aplicar, tá? É se te posicionar para todas as oportunidades do mercado. Agora vamos continuar aqui. Nós paramos no 2, vamos para o 3, né? Agora que a gente vai falar isso aí que o Almir estava explicando pra gente, e eu vou falar de um outro jeito, mas o que o Almir mesmo falou, ele tá certo. A instrução. Qual é a instrução sobre via de acesso? Então eu vou falar mais ou menos como tá escrito lá e vou traduzir para você. Vou explicar de um jeito que você vai saber isso para sempre, tá bom? Preste muita atenção, não saia, para você realmente ter um ganho interessante aqui nessa live. Então a instrução diz o seguinte: quando uma mesma equipe, essa fala é muito importante, quando uma mesma equipe participar de um ato cirúrgico, onde se julga necessária mais de uma intervenção no mesmo ato, se for pela mesma via de acesso, cobra-se 100% do ato principal, que é o de maior porte, e 50% dos demais atos, que são os de menores porte. Mas embora, tá? Nós temos aquela situação bilateral que os portes são iguais, né? E vale da mesma forma. O segundo, você vai eleger um como principal e o segundo como 50% ou 70%, dependendo da via de acesso. E quando a intervenção no mesmo ato cirúrgico, no mesmo momento, pela mesma equipe, isso é muito importante, pela mesma equipe, for em vias diferentes, cobra-se 100% do ato principal, que é o de maior porte, e 70% dos demais atos ali que acontecer, dos demais códigos. Agora eu vou explicar com as minhas palavras. Isso é mais ou menos o que está escrito lá. Inclusive lá fala assim: soma-se ao ato principal 50% dos demais atos que forem pela mesma via de acesso. Soma-se ao ato principal 70% dos demais atos que forem por vias de acesso diferentes. E isso dá uma confundida, porque as pessoas acham que vai aumentar o ato principal e não é isso. Então, o que acontece? Aconteceu mais de um código no mesmo momento, no mesmo horário? Primeira pergunta, sim. Se sim, segunda pergunta, qual via de acesso? O que o médico usou para chegar nessa estrutura? Ele fez outro corte? Ele usou o mesmo corte? Se ele usou o mesmo corte,
esse segundo código, esse segundo procedimento será 50% do seu porte, se for pela CBHPM. Se for pela MB, 50% do CH. Tá certo? Ok? Entendido? Isso, ficou tranquilo? Se for por uma via diferente, 70% do CH ou 70% do porte. Ok? Se for bilateral e mesma via de acesso, 50% para o segundo código. Tá certo? Beleza até aqui? Entendido? Ficou claro? Porque o importante é falar, cara, saquei. Nara, onde eu vejo essa informação? Não sei se é pela mesma via, não sou médico, não sou enfermeiro, não sei nada, meu Deus do céu, né? Na descrição cirúrgica fala. E às vezes lá mesmo já vem a guia preenchida, onde ali na via de acesso já está sinalizado se via única, se 2, mesma via, se 3, vias diferentes. Olha que legal, hein? Tenho certeza que nunca ninguém te explicou isso dessa forma que eu tô te explicando. Tá certo? Então aqui, ó, tá aí escrito para você, né, que as cirurgias bilaterais obedecem essa regra, né? Se por incisões diferentes, acessos diferentes, 70% do segundo código. Se pela mesma via, 50%. Dá um print aqui, dá um print, ó, a lupinha aí, dá um print para você não esquecer isso nunca mais, tá certo? Né? No CAF tem uma aula toda específica sobre isso, onde eu faço os cálculos, tem um caderno de exercício com as correções comentadas. Ana Paula, você que já fez o CAF, eu acho que a Alessandra também, que tá aqui nessa live, deixa aí um comentário para mim, para as pessoas entenderem como é profundo o CAF. E aí, dito isso, quero te chamar aqui. Vem ser CAF. Vem ser CAF você também. Certo? Bom, o que vocês acharam? Vocês entenderam? Deu uma clareada? Deu uma clareada para você? Você já consegue fazer? Já a anestesiologia, ela também segue esses passos. Mas veja bem, se ela tiver no mesma equipe. Às vezes, eu tenho equipes diferentes. Por exemplo, pode acontecer uma esterectomia com uma dermalipectomia, onde eu usei uma equipe de obstetra e uma equipe de cirurgiões plásticos. E aí, se esse mesmo anestesista pertencer à equipe da obstetra e à equipe da cirurgia plástica, ele vai receber 100% e 100%. Por quê? Porque naquele momento ele está configurando em equipes diferentes, tá bom? E outra coisa, às vezes, nem sempre o maior porte anestésico coincide com o maior porte da CBHPM. Olha que interessante isso. E aí, lá na AMB,
O ato principal é o de maior número de CH. E na CBHPM, o de maior porte do honorário cirúrgico, mesmo que não seja aquele o maior porte do anestesista. Então, o anestesista vai, às vezes, ser escalonado num porte que é maior, embora o porte cirúrgico seja maior. Acontece isso. O que vai seguir sempre o porte da anestesiologia é a taxa de sala, que não tem nada a ver com esse assunto que a gente tá falando aqui, tá? Gente, olha o que a Ana Paula falou aqui. Vai com a Nara que você se dá bem e melhora muito seus conhecimentos. Inclusive, na época, o Carlos, né, Ana Paula, que é enfermeiro auditora aí da Santa Casa, lá de, me ajuda, é Novo Horizonte, né? Ele fez o CAF e com o CAF ele conseguiu recuperar muitas glosas na época e contaminou todos vocês e trouxeram, né? Ficou bom aí a pessoa que me pediu da anestesiologia? São muitos detalhes, tá? Mas a gente tende aqui. Olha o que a Alessandra tá falando. A Alessandra é enfermeira, tá? Auditora também. O CAF é primordial para um faturamento assertivo, sendo didático, esclarecedor, pois só consegui entender e seguir meu trabalho após esse conhecimento. A Alessandra tá falando isso. Então, isso é muito bom, né? Quem participou tá deixando aqui a sua experiência pra gente aqui. E que bom que tem gente nova. Gente, nas aulas lá do CAF, eu trago muitas questões práticas do faturamento, muitos exemplos. E, como eu disse, tem um caderno de exercício que não existe um gabarito só. Existem os exercícios comentados, né? Isso faz toda a diferença para que você esteja posicionado, porque, como eu disse, se posicione, porque aquele de repente de Deus para você vai acontecer num dia comum. Nara, o que observei, algumas operadoras estão glosando os anestesistas porque o principal já está sendo cobrado, porém, grande parte dos HMs possuem anestesista e compete sim cobrar pelas regras. Tem que ver, Almira, assim, eu não gosto de falar muito assim de cara, porque tem que ver no contrato se não tem alguma observação. Porque esses dias mesmo, no Rio, eu encontrei um contrato que ele fala isso. E hoje a gente tem algumas resoluções, como aquele caso da coluna e da endoscopia que eu trouxe ontem, que derrubam algumas regras dos honorários. E aí, das tabelas de honorários. Então, a gente tem que ver exatamente do que se trata, se não tem uma resolução específica, tá? Eu gosto muito, por isso que eu vou dar um upgrade aí no CAF, um outro módulo, né? Muito específico para essas pessoas e para esses contextos das resoluções atuais. E se lá no CAF não é todo mundo que ganha certificado, não. Tem que passar na provinha lá do final, né, Ana Paula? Mas eu ajudo. Gente, agora aquele nosso papo cabeça. Nós já estamos aqui caminhando para o final. Vamos ter um papo cabeça. Eu já até trouxe essa historinha uma vez, mas eu acho muito interessante nesse momento trazer essa história.
Quem aqui já viu aquele filme do Rei Leão? Do Rei Leão. Porque ontem eu falei assim, presta atenção se os seus comportamentos são mesmo seus, né? Se as escolhas que você tá fazendo são mesmo suas, ou alguém jogou assim uma ideia para você e você tá seguindo essa ideia, né? Quem aqui já viu o Rei Leão? Acho que todo mundo já viu o Rei Leão, não é verdade? É um filme antigo e muito bom, né? Ele é de acesso vitalício, sim, Patrícia. Só que agora vai ter um novo módulo, que é um módulo de upgrade, que quem entrar agora em 2023 vai ter acesso a esse módulo aí de uma forma muito diferenciada. E quem é aluno antigo vai poder adquirir esse novo módulo, né? Bom, então vamos lá para a nossa reflexão. O Rei Leão, o que acontece, gente? O Simba nasce rei, não é? Ele é filho do rei. E como filho do rei, ele tem direito àquele reinado. Assim lhe é apresentado ali. E existe forças, né? O irmão do rei lá, que compete com esse rei, que cria uma situação onde esse rei morre, não é isso? Morre. E o rei, e esse irmão, esse que competia ali, que queria esse reinado e que não tinha direito, joga uma ideia pro Simba. O que você fez? Só um questionamento. E não foi o Simba que fez aquele estouro de manada que chegou a matar seu pai. Mas com essa pergunta e num momento de emoção, ele fica confuso. E ele acha, ele chega a acreditar, lembra? Tudo começa na mente. Na mente do Simba, né? Ele acreditou que era ele que tinha matado o pai dele. E ele então foge. Quantas vezes nós, confusos, fugimos da situação, não é verdade? E ele foge. Nessa fuga, e todas as vezes que nós fugimos, nós encontramos esse tipo de personagem. Quem que o Simba encontra? Um porco e um suricato. E o Simba era um leão. Prestem muita atenção nisso. Era um leão, filho do rei. Como o porco e o suricato olham para o Simba, sentem medo, mas sentem que ele está confuso, jogam essa para ele. Hakuna Matata. O que quer dizer Hakuna Matata? Nada. O que quer dizer Hakuna Matata? Nada. E o Simba fica ali impressionado com aquilo. E aí eles cantam uma musiquinha pro Simba. É lindo viver os seus problemas. Vamos resolver, não é? E o Simba, nessa promessa, se junta a um porco e a um suricato. O Simba comia carne nobre. Ele está no topo da cadeia alimentar. E o suricato e o porco, que poderiam ser comidos pelo leão, ensinam Simba a comer larva. Ensinam isso para o Simba. E o Simba cresce comendo larva, comendo insetos e achando que aquele era o alimento dele. Olha que interessante. Achando que ele estava escolhendo comer larva, mas ele estava influenciado por um porco e um suricato.
Até que ele encontra Nala, né? Nome parecidinho com o meu, né? Encontra Nala que fala: Simba, o que você tá fazendo aqui? Você é um rei. Você é um leão. E ele diz: não, me deixa aqui. Porque ele acostumou com aquela vida de comer inseto e de viver como um porco e um suricato. Até que um dia, né, acontece algumas coisas ali, e ele olha para a água, e o Rafi, que era o conselheiro, né, do reino, fala para ele: o que você está vendo? E ele fala: eu vejo meu pai. Ele fala: esse é você. Tome o seu reino. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Será que você não está envolvido com porco e suricato e comendo larva? Comendo inseto e se dando por satisfeito? Será? Você é filho do rei do mundo. O mundo é seu. Você nasceu para ser o seu melhor. O seu melhor. Será que você está tomando decisões como filho do rei que você é? Ou você está se iludindo com Hakuna Matata? É lindo viver. Os seus problemas vamos resolver. Como é que é? Onde é que você realmente está? Será que a vida que você leva hoje é a promessa de Deus para você? Para você? Você fez essa opção? Você escolheu ter a condição de vida que você tem hoje? Presta atenção nisso. E eu vou repetir. Esteja preparado. Se posicione como você merece. Porque o de repente de Deus acontece em um dia comum. Em um dia comum. Ele não vai tocar as cornetas e falar: Neia, corre se preparar, porque vai acontecer uma coisa boa. Não. Ele vai, num dia comum, te jogar isso. E aí você vai entender: eu não estou preparado. Ou sim, eu estou. Eu me posicionei. Eu vivi para isso. Né? Para Neia, para Bárbara, para todos esses que ainda não se posicionaram nessa área administrativa da saúde, no faturamento, o link está na bio. O link está na bio. É o momento de você olhar para a água, olhar no espelho e ver quem você é. Quem você é? Quais as escolhas que você tomou? Quais as escolhas que você fez? Até quando você vai andar com porcos e suricatos? Porque você se sente culpado pelo seu passado, por alguma coisa. Deixa eu te dizer, o momento é hoje. O momento é hoje. Esteja pronto. Esteja pronto. Pague o preço. Faça as perguntas certas. Não é: a larva tá bom mesmo. A gente tem que ser grato. Mas não se acomodar com menos do que você merece. Tá certo? Vamos ao print? Poder, hein? Eu quero hoje um print de poder. Vamos lá? Nem vou rir, porque eu tô vendo você não tomar a decisão. E o desconto, o valor do CAF
Com esse valor é até amanhã depois da live. Depois é outro valor. E quem chegar agora ainda vai ter direito ao aulão Tira Dúvidas. Bora Secaf. Vamos lá. Poder. Tirou o print? Tirou? Hashtag venha ser CAF. Venha ser CAF. Quem é, já deu o depoimento aqui para você, que é primordial. Faça as suas escolhas. Se você não está onde você merece estar, é porque tem alguém escolhendo para você. Isso é certo. Isso é certo. Então, gente, beijo e até amanhã.